Olá, paz do Senhor, tudo bem? Nesse mês de julho, a palavra liberada é ressignificando tesouros. E a palavra para esse podcast, esse segundo podcast do mês de julho, é ressignificando o tesouro, que é o pecador arrependido. E para esse podcast, eu vou me basear na palavra que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, primeiro do verso 1 ao 2 e depois a partir do verso do 8 ao 10. Diz assim, Lucas 15, 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. No verso 8 do mesmo capítulo de Lucas diz: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E essa parábola, contada entre outras, que Jesus contou acerca desse burburinho dos fariseus e dos escribas, reclamando que Jesus dava muita atenção para pecador, nos faz pensar a respeito da importância do pecador, do arrependimento do pecador. Né? A parábola da dracma perdida fala da preocupação em reaproximar o afastado, o perdido, e não dar as costas a ele, não jogá-lo no mar do esquecimento. O problema é que a religião nos ensinou a jogar o pecador no mar do esquecimento, quando a palavra diz que Deus lança o pecado no mar do esquecimento. Definitivamente, o ser humano, o pecador não é o pecado. Então, o que a gente deve jogar no mar do esquecimento junto com Deus, assim como Deus joga, é o pecado. O pecador não. O pecador, o que a gente precisa derramar sobre ele é amor, porque é o que é devido a nós fazer e derramar sobre o outro, sobre o próximo, seja pecador ou não, e vamos e venhamos, todos nós somos pecadores, em graus diferentes pode ser, mas todos nós somos pecadores. O que a gente precisa derramar sobre a vida do outro é amor. E essa preocupação dessa mulher em buscar a sua dracma, né? Em acender a candeia, em varrer a casa e procurar diligentemente até encontrá-la, como diz a parábola contada pelo próprio Jesus, é a maneira como a gente precisa nos dispor. A gente precisa se dispor pelo outro, pela vida do outro dessa maneira. O outro é um tesouro. Deus olha para todos nós da mesma forma. O amor que Ele derramou sobre a minha vida é o mesmo amor que Ele derramou sobre a tua vida, é o mesmo amor que Ele derramou sobre a vida de um pecador. Vamos falar sobre um grande pecador, um estuprador, um assassino, né? Porque a gente, como ser humano, a gente se comove por dentro, se corrói por dentro em pensar no estuprador de criança, por exemplo, ou de pensar num assassino de criança. A gente quer vingança, é vingar, é justiça, mas o amor derramado por Deus sobre mim e sobre você, que nunca estuprou e nem matou ninguém, é o mesmo amor que Ele derramou sobre o outro. E o que Ele espera é ver o arrependimento e a alegria que se sente diante de um pecador arrependido, independente do grau do pecado. É a mesma. É essa alegria que Jesus cita aqui nessa parábola. Então a gente precisa ressignificar os tesouros. O nosso tesouro de ser humano, o ser humano que é um tesouro pra gente, não pode ser só aquele que é bonitinho, que só sorri, que só fala coisas bonitas, que só faz o que é certo diante da sociedade. Não. Para Deus, todos nós somos importantes. Todos nós somos tesouros. Então vamos aproveitar esse mês de julho para parar para pensar um pouquinho nisso e ressignificar o tesouro que é o pecador arrependido aos olhos de Deus. Que seja assim aos nossos olhos também, ressignificando a nossa visão, que já foi uma palavra que a gente já viveu, que a gente já multiplicou aqui. A gente consegue olhar para todo ser humano e perceber que ele também é um tesouro para o Senhor. Recebe essa palavra no teu espírito, que ela faça sentido para você, que você possa ouvi-la novamente para ela fazer sentido para você, que ela multiplique e gere frutos e mais sementes para que você espalhe por aí. Em nome de Jesus.